Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos, neste momento, lendo Esdras. Caso queira acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens. Vamos então para o conteúdo de hoje. Esdras, capítulo 5. Ageu e Zacarias exortam o povo. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, puseram-se a pregar aos habitantes de Judá. Puseram-se a pregar aos habitantes de Judá que estavam em Jerusalém e Iúda, e profetizaram a eles por Hashem, o nome, o Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Saatiel, e Jesua, filho de Zozadaque, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus. Dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus que está em Jerusalém. E os profetas de Deus os encorajavam e cooperavam com eles em tudo. Veja aqui, depois da apresentação temática da oposição local no capítulo 4, no capítulo anterior, o autor volta para a situação nos dias de Dário, ou Dario, em que a construção foi retomada e completada, capítulos 5 e 6. O templo reconstruído e sistema sacrificial totalmente restaurado não somente demonstraram a continuidade deles com o povo de Deus de antes do exílio, como também servem de sinal visível da restauração de Deus daquilo que fora perdido. O ímpeto por uma nova tentativa da reconstrução começou quando Ageu e Zacarias trouxeram seus oráculos proféticos aos judeus. Em seu primeiro oráculo, Deus perguntou à comunidade dos judeus: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Ageu 1:4. Naquele mesmo ano, Zacarias, filho de Ido, encorajou o povo a responder à promessa de Deus de uma glória futura para Jerusalém. Encorajou o povo a responder à promessa de Deus de uma glória futura para Jerusalém. Ageu e Zacarias também apontaram para Zorobabel e para o sacerdote Jesua como aqueles que lideraram o povo na nova reconstrução. Ajudando não quer dizer que eles faziam um trabalho manual, e sim que davam encorajamento e apoio moral para aqueles que faziam a obra. Continuando, então, e os profetas de Deus os encorajavam e cooperavam com eles em tudo. Versículo 3, continuando. Tatenai, governador da província a oeste do Eufrates, Shetar-Boznai e seus companheiros foram logo lhes questionar: quem os autorizou a reconstruir esta casa e reerguer estes muros? Versículo 4. E quais os nomes dos homens que estão liderando a construção deste edifício? Versículo 5. Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar,
até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Esta, pois, é uma cópia da carta Esta, pois, é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território denominado Eufrates Oeste, Shetar-Bosnai, e seus colegas afarsaquitas, os oficiais que viviam na região do Eufrates Oeste, enviaram ao rei Dario. Versículo 7. E o conteúdo do relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, ou Dario, plena paz e prosperidade. Ao rei Dario, plena paz e prosperidade. Versículo 8. Seja esclarecido ao rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual está sendo reedificada com enormes pedras. E as vigas de madeira já estão prontas para serem instaladas nas paredes. A obra está em franco progresso, executada com todo zelo e alto padrão de qualidade. Versículo 9. Diante de tudo o que vimos, indagamos aos chefes da obra: quem vos deu ordem para construir esta casa e reparar estes muros? Vou ler novamente. Quem vos deu ordem para construir esta casa e reparar estes muros? Versículo 10. E também procuramos saber os nomes deles para a tua informação, e assim notamos para ti os nomes dos líderes deles. Versículo 11. Esta é a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos empenhados na reconstrução da casa, que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a concluiu. Veja aqui. O desânimo do povo diante da opressão dos inimigos, capítulo 4, versículo 1, fez a grande obra da reedificação paralisar. Então nós vimos no capítulo 4 a paralisação da obra. Foi embargada. Agora, continuando aqui. Contudo, o Senhor enviou seus profetas Ageu e Zacarias, e mediante a pregação da palavra de Deus, a obra reiniciou-se em 520 a.C. Veja só, e mediante a pregação da palavra de Deus, a obra reiniciou-se. Depois de mais de 15 anos parada. A obra se reiniciou depois de mais de 15 anos que estava parada. Agora, todavia, em função da pregação profética, os judeus, entre aspas, crentes, tiveram entendimento, entenderam sua posição como servos de Deus, em vez de simplesmente pessoas dominadas pelo rei da Pérsia. A história da edificação dos templos a Deus começara há 443 anos com a construção do Templo de Salomão, destruído, entre parênteses, por causa da incredulidade e idolatria das lideranças de Israel e seu povo, destruídos pelos babilônios em 587. O segundo templo, mais modesto, entre parênteses, aqui descrito, foi concluído em 516 a.C., durante até 20 anos antes de Cristo, quando Herodes, o que foi desconstruindo para levantar o
imponente terceiro templo, que foi destruído pelo Império Romano em 70 depois de Cristo. Abre parênteses, conforme as profecias de Jesus Cristo. Mateus 24, 1, 28, Marcos 13, 1 ao 31 e Lucas 21, 5 ao 37. Além dos templos físicos, há uma série de alusões aos templos ideais, como descritos nos capítulos 40 a 43 de Ezequiel, João 2, 21, 1 Coríntios 3, 16, 19, Efésios 2, 20 e 22, Hebreus 9, 11 e 24, 1 Pedro 2, 4, 8, Apocalipse 11, 19. Veja que, além dos templos físicos, há uma série de alusões aos templos ideais, como descritos nos capítulos 40 a 43 de Ezequiel. E depois aqui o comentarista vai colocar alguns versículos do Novo Testamento. E eu vou ler aqui, veja só. Eu vou ler João 2, 21. Onde Jesus purifica o templo. Está escrito assim: ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Aqui, ó, versículo 19. Ó, Jesus lhes respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Versículo 20. Replicaram os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Versículo 22. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. 1 Coríntios 3, 16 em diante está escrito assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábio de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. Voltando aqui em Esdras, então nós lemos, né, até o versículo 11, depois eu li o comentarista e depois eu li 2 passagens do Novo Testamento. Agora continuando, versículo 12. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Vou ler novamente o versículo 12. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Versículo 13. Entretanto, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Baixou um decreto ordenando
a reconstrução desta casa de Deus. Versículo 14. Ele pessoalmente tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata originários da casa de Deus que Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém e depositado no templo da Babilônia. E o rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador, e lhe recomendou: leva estes objetos, coloca-os no templo de Jerusalém e reconstrói a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E desde aquele dia até hoje se está edificando aquele edifício, mas ainda não está concluído. Versículo 17. Portanto, se for do agrado do rei, que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro publicou um decreto ordenando que se reconstruísse esse templo de Deus em Jerusalém. Estamos à sua disposição e aguardamos a decisão do rei sobre o assunto. Muito bem, eu concluí a leitura de Esdras, capítulo 5. Querendo Deus, subsequentemente estaremos iniciando a leitura do capítulo 6, onde veremos Dario desembarga a construção. O decreto de Dario. Só recapitulando aqui, então, em resumo, o capítulo 5 de Esdras faz parte, do relato pós-exílico do retorno dos judeus à Judéia após o exílio na Babilônia. Esse capítulo nos detalhou aqui a oposição que os judeus enfrentaram ao reconstruir o templo de Jerusalém. No capítulo 6, neste capítulo 5, melhor dizendo, os profetas Ageu e Zacarias encorajam o povo a retomar a construção do templo. Mesmo diante das objeções dos samaritanos, eles continuam com o projeto. Neste capítulo, então, destaca a perseverança do povo judeu e a intervenção divina em seu favor.